Bom dia, amigos do Jesus Vive, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o horário que você esteja aí para assistir esse vídeo que estamos a gravar. Eu e a minha esposa Aida aqui. Estamos aqui à beira-mar e isso é digamos assim, um incentivo para falarmos das coisas de Jesus. Porque Jesus andava sempre à beira-mar, né, Aida? Andava sempre, porque também as ondas e o vento ajudava a que eu ouvisse, não é? Que naquela altura não havia aquela tecnologia que nós hoje temos, né? Microfone e etc. Pois é. Mas o que eu quero trazer para vocês? É algo que está no meu coração, porque essa semana uma palavra tocou-me bastante e tocou-me no aspecto do poder de Deus, do poder de Jesus, o quanto nosso Jesus, aquele que nós reverenciamos, aquele que amamos, aquele que louvamos, o poder que Jesus tem e que é tão importante para nos manter de pé, para nos manter fortes, para nos manter com ânimo, para nos manter com disposição. É graças a esse poder de Jesus que eu estou aqui com a minha esposa, senão não teríamos essa condição. Né? Nós precisamos estar fortalecidos em Jesus Cristo para fazermos determinadas coisas, termos ânimo, termos disposição, inclusive de compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus vai fazendo na nossa vida. E esse é o nosso propósito, compartilhar com você aquilo que Jesus tem feito na nossa vida aqui em Jesus Vive, e queremos que você que esteja aí nesse momento nos acompanhando e assistindo esse vídeo tenha com essa palavra um reforço, algo assim que te anime, algo que te fortaleça, algo que te deixe para cima, né? Algo que te tire da tristeza, do sofrimento, se porventura você está numa situação que te deixa triste, que faz com que você sofra, que a palavra de hoje que nós vamos trazer aqui, ela sirva para você. Sirva para você, para te fortalecer e te arrancar dessa situação problemática. Amém. Portanto, a palavra de Deus, ela é sempre uma palavra que nos anima, porque ela tem a resposta para aquilo que nós precisamos. Quando nós estamos com medo, a palavra de Deus diz: não temas. Quando nós nos sentimos sozinhos, a palavra de Deus diz: não temas, eu estou contigo. Então sabemos que Deus, mesmo Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também disse: não te deixarei nem te abandonarei. Então, se nós estamos numa situação que pensamos que todos nos deixaram, ninguém está connosco, ninguém nos ajuda, aí já está Deus o Todo-Poderoso, que diz: não te deixarei, não te abandonarei, estarei contigo todos os dias e sempre. É isso aí, gente. Mas o que é que me tocou essa semana em termos de palavra de Deus? No Marcos 5 está lá a história de que Jesus foi à terra dos Gadarenos. Jesus pegou seu barco com alguns discípulos e foi à terra dos Gadarenos. Essa viagem tinha um propósito, né, Aida? Jesus foi com os discípulos, né, lá pelo lago, pelo mar, não é? E atravessou ali para ir para a província. Como embora Jesus fosse homem, totalmente homem, que ele nasceu de uma mulher, embora fosse do Espírito Santo, ele tinha plena comunhão com Deus, com o Espírito Santo, então ele sabia. Ele era dirigido e o Espírito de Deus dirigiu ao outro lado por causa de um só homem, que era aquele endemoniado, aquele chamado na Bíblia o endemoniado gadareno. Pois eu li essa passagem do endemoniado de Gadareno por muitas vezes, mas esta semana me tocou bastante. Me chamou a atenção o quanto Jesus é poderoso. Vejam só o que aconteceu. Quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, veio ao encontro de Jesus o endemoniado que vivia em meio aos sepulcros. Ele estava ali no meio dos sepulcros, ali era a sua residência, ali era a sua morada. Muitas vezes ele ficava acorrentado porque ele saía dali, ia para o meio da cidade, muitas vezes nu, e urrava como fera, e era muito perigoso também, né? Muito agressivo. E aquele homem era colocado em correntes e ficava preso, mas não ficava por muito tempo, porque aquilo que estava nele, os demônios que o perturbavam, os demônios que tomavam conta da vida dele,
tinham uma força sobrenatural que fazia com que ele arrebentasse todas as correntes. Diz até na palavra de Deus que os grilhões das correntes caíam por terra virado pó. Virado pó. Veja a força que tinha aquele homem possuído por muitos demônios. E quando Jesus chegou à terra dos Gadarenos, então aquele homem veio ao encontro de Jesus. Aquele homem veio ao encontro de Jesus porque o próprio, para mim vejo assim, a própria presença de Deus atraía, por exemplo, num lugar onde a gente esteja, onde se manifesta a presença de Deus, os demônios não podem ficar calados, nem quietos. Eles ficam inquietos, eles gritam, eles choram. Então, tanto como Jesus era a presença de Deus, era Deus na terra também, então eles vieram automaticamente, foram atraídos, não é? E Jesus já sabia, ele já foi lá de propósito. Uma coisa que a mim me toca também nesta passagem é que, conforme, portanto, Jesus estava lá do outro lado do lago, ele sabia que estava ali uma pessoa em grande necessidade, ele foi lá de propósito, ele viu no Espírito tudo isso, e eu penso também, seja qual for a situação que nós estejamos a passar, e podemos pensar que estamos sós, mas Deus vê-nos. Jesus vê a situação em que nós estamos, em que nós nos encontramos, e está pronto para nos ajudar, está pronto para mandar alguém, para trazer a solução. E foi isso que ele fez com esse homem, porque ele também não via nele um endemoninhado e pronto, já acabou ali, até que chega o momento que morreu. Ele via nele algo mais, ele via nele aquilo que ele se poderia tornar, não é? Eu vejo também, por exemplo, no apóstolo, aquele que nós chamamos o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguiu os cristãos, mas Deus não via nele o perseguidor dos cristãos, ele via nele o grande apóstolo. E assim também Jesus, na pessoa de Jesus, viu nesse homem endemoninhado, viu nele um grande evangelista. Tanto é que depois aqueles homens que depois os porcos foram afogados com os demónios, ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, fica aqui e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. Portanto, se eles não quiseram Jesus ali, ficou alguém a representá-lo, ficou alguém que iria falar dele, porque ele mesmo era um testemunho, ele era conhecido em toda a cidade, ele era conhecido por todo, devido à situação em que ele se tinha encontrado, porque toda a gente tinha medo dele. De repente, acho que não havia melhor pessoa mais influente, não, mais conhecida do que ele, só se fosse algum governante ou talvez aquele ainda mais que estava na rua, então para contar o testemunho. Ele mesmo era um testemunho. Assim, Deus também quer fazer de nós um testemunho daquilo que está mal na nossa vida. Deus quer transformar em bem, daquela pessoa que nós somos, às vezes tristes, deprimidos, parece que não estamos aqui a fazer nada. Deus quer fazer de nós alguém que seja grande no seu reino. Amém? Que isso seja realmente uma palavra para a tua vida. Vamos lembrar então, quando Jesus chegou à terra dos Gadarenos, aquele homem veio ao encontro de Jesus e já veio dizendo: que queres tu comigo, filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, ele, como disse a Aida, ele já reconheceu que ali estava algo novo, o poder de Deus, algo que iria transformar a vida dele. Talvez ele percebeu tudo isso porque ele já foi falando que ele tinha muitos demônios e que Jesus poderia libertá-lo, mas que, por favor, que jogasse os demônios sobre a manada de porcos que estava ali. Tinham 2.000 porcos, segundo a palavra de Deus. Então Jesus perguntou o nome dele: como é teu nome? E ele respondeu: eu me chamo Legião, porque somos muitos. Então significa uma legião, milhares. Tinham 2.000 porcos, e então ele pediu para que Jesus enviasse os demônios para os porcos. E Jesus consentiu com a palavra dele e enviou os demônios para os porcos. E os porcos então eram 2.000, a manada de 2.000 porcos, foram
possuídos pelos demônios e adentraram e se lançaram ao mar e morreram afogados. Morreram afogados. Então vejam, gente, essa palavra me tocou porque aí está o manifestar do poder de Deus. Não importa a sua situação, não importa o que você esteja a passar, não importa se são muitos demônios a perturbar a tua vida, não importa. Há solução e a solução está em Jesus. Amém. E Jesus vive. Jesus que nós falamos não é um Jesus que esteja lá na cruz pregado. Não, ele passou pela cruz. Ele esteve na cruz. Ele esteve lá crucificado e foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para trazer a salvação para a humanidade. E ele está vivo, está à direita do Deus Pai, está também na tua vida, se você quiser. Ele está em todo lugar. E se você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, você abra o teu coração, e diga: Jesus, entra na minha vida, toma conta de mim, e Jesus vai fazer a grande obra que precisa fazer na tua vida. Se você sente que tem essa necessidade de ser liberto, de ser transformado, de ser curado, ou tem essa necessidade de ter paz, de ter alegria no coração, então Jesus é a solução. Era essa mensagem que nós queríamos trazer para você. Trouxemos a história do gadareno, porque ali mostra o poder de Deus de forma muito explícita e que realmente o nosso Jesus é fantástico. E como disse a Aida, Jesus transformou a vida daquele homem, e aquele homem queria seguir no barquinho com Jesus daí, né? Queria, mas Jesus não. Jesus disse não. Todos nós temos uma missão. Jesus disse não vai no barco comigo não. A tua missão agora é aqui na terra dos gadarenos. Fala sobre o poder de Deus, fala sobre o que Jesus fez na tua vida, e pronto. E essa foi a graça de Deus na vida daquele homem. Que transformação, né, gente? Que transformação. Aquele homem foi curado, foi liberto, foi transformado, deixou de viver entre os sepulcros, deixou de andar a esmo pela cidade, de andar nu muitas vezes, de assustar as pessoas. Aquele homem foi transformado, aquele homem foi liberto pelo poder de Deus. Grande abraço. Passou do reino das trevas para o reino da luz. É verdade. Como diz a palavra. É verdade. E é isso que Deus quer para todos nós. Olha, uma boa continuação para você, do seu dia, da sua noite, e que você tenha paz no coração. Essa paz que excede a todo entendimento, que vem de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.